Boa noite, gente, a paz. Para quem não sabe, meu nome é Ariana, do Robson. O melhor esposo que existe. Eu já ouvi falar de esposo bom, agora como o meu, infelizmente, ainda não. Eu já ouvi falar, agora... Gente, eu sou grata ao Senhor, porque Ele nos conduziu até aqui, foram 2 anos. Como todo mundo, né, tem dificuldades, né? Algumas a gente só percebeu no final, que a gente passou, graças a Deus, né? Porque quando o seu foco não está na dificuldade, você passa por ela, mas você continua olhando para aquilo que é importante. E não para ela, certo? O tema da minha ministração é sobre obediência. Não que eu queria falar, mas é o que eu vou falar, né? Vamos lá. Então, eu não vou esperar muito tempo para vocês abrirem, porque o nosso tempo é um pouco curto. Mas eu quero que vocês abram a Bíblia aí em Lucas, no capítulo 6. Aleluia. Lucas, no capítulo 6, no versículo 46. Ele diz assim, na minha versão, que é a mensagem, certo? Eu vou ler nessa daqui. Porque vocês estão sempre dizendo Senhor, Senhor, mas nunca fazem nada do que eu digo. As palavras que eu digo não são meros adendos ao seu estilo de vida, como uma reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base da sua vida. Sabe quando você pega a palavra de Deus, ainda que você não obedeça ela por totalidade, você vai ter melhorias? Mas o fato de você ter melhorias não quer dizer que você está obedecendo a palavra de Deus na sua totalidade. E eu lhe digo uma coisa, meu irmão, com isso você não vai a lugar nenhum. A palavra de Deus, ela é simples, ela é básica, mas ela é para ser vivida. Ela não é algo que vem para trazer uma melhora, te trazer um socorro. Você pega naquela área que você precisa, você vai e coloca ela. Mas naquela que o Senhor precisa, que você vai e conserta. Você não conserta porque não lhe é conveniente. A palavra de Deus, ela não funciona desse jeito. Ela não é um adendo. Ela é para ser usada como um alicerce. É interessante que um alicerce, quando você vai fazer uma reforma, você simplesmente faz melhorias num padrão da casa e pronto. Mas a palavra de Deus não é para fazer reforma, nem melhoria. Ela é para você fazer o alicerce. Aí você pega para você fazer um alicerce. Quando você tem uma casa e você quer refazer, você destrói tudo, você acaba com o alicerce. Aí você vai fazer um alicerce que precisa para aquela casa que você quer construir. Aí depende do seu terreno. Porque se o seu terreno ele aguentar uma estrutura rasa, você pode fazer uma sapata, uma estrutura rasa, uma fundação rasa, e resolve o problema. Só que, às vezes, a gente tem problema na nossa vida que vai muito mais além de uma coisa rasa. Então, você precisa cavar até o ponto onde você encontrar solidez. E isso é obedecer. Não é na área que a gente quer, é naquela que a gente precisa. Tem estruturas que uma sapata rasa, ela resolve o problema daquela casa. Mas existem prédios que, para você ver, você acha ele a coisa mais linda. Mas, às vezes, existe 60 metros, 80 metros para baixo que você nem vê. Um prédio bonito, ninguém nunca vê o que está por baixo. A gente só vê a fachada, o resultado. Mas aquilo dali não é a essência, não. Aquilo dali não é a fundação dele, não. Aquilo dali é o que você consegue ver. Os bastidores é aquela profundidade que ele cavou. Aí todo mundo quer ter um prédio muito bonito. Mas ninguém quer cavar 60 metros para baixo para encontrar uma estrutura boa. Ninguém quer. Todo mundo quer a fachada bonita, né? Aí no 48 ele diz assim, se vocês puserem essas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. Quando o rio saiu do leito e investiu contra a casa, ela nem oscilou. Foi construída sobre a solidez da rocha. Foi feita para durar. Mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudos bíblicos, como esse aqui de hoje, se eu fizer esse estudo aqui e não fazer nada, aí o que é que acontece? Pronto. Aí, se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudos bíblicos, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos, que constroem sua casa sem dar atenção aos fundamentos. Quando o rio transbordou e avançou contra a casa, ela ruiu, como um castelo de cartas. Foi perda total, simplesmente perda total. É simplesmente isso, meu irmão. É perda total. Ou você avança por inteiro, ou é perda total. Porque, sabia, tem pessoas que dizem assim, meu irmão, mas o meu problema foi muito grande, é porque você não sabe. Não, meu irmão, o problema é que você estava no lugar errado.
Eu ouvi alguém dizer assim, olha, o ponto de vista de cada um depende da vista do ponto. E é verdade, porque está aqui um problema. Para mim, ele não é grande, eu sou bem maior. Agora, se eu estou aqui na posição que eu não deveria estar como ministro, eu estou olhando para ele, meu irmão, ele é muito grande. Não é o problema que é grande, é você que está na posição errada. Se coloque na posição certa e seja obediente. Quando você olhar para o problema, você vai ver ele pequeno. Porque você está onde você deveria estar. Não é que Satanás colocou o problema no lugar errado, não. Foi você que não obedeceu e se colocou no lugar errado. Não tem nada a ver com Satanás. Nunca teve. Tem a ver com a sua obediência. Então, eu estava até conversando com meu esposo alguns dias a respeito de algumas coisas que aconteceram. Algumas pessoas que pediram conselhos a respeito de coisas particulares. E, inclusive, um fato, uma das pessoas, foi a respeito de um casamento. Essa pessoa estava noiva. Não vou dizer se é homem ou se é mulher. A pessoa estava noiva, tá? Então, essa pessoa, ela veio conversar com a gente e tinha vários problemas. Eram problemas que exigiam mudanças de ambas as partes. E a gente conversou e conforme o que a Bíblia diz. Porque quando você vai aconselhar, você não diz aquilo que você acha, não. Nem aquilo que você faz na sua vida. Porque nem sempre a sua vida está em concordância com a palavra. Você tem que falar aquilo que está na palavra. Certo? E a gente conversou e eu disse, olha, meu irmão, ou você termina esse noivado, você não vai para um casamento, ou vocês mudam. E aí ela, sim, senhora, né, e tal, né, e se abriu totalmente, super de acordo. Eu digo, uma alma foi salva. Só que não, meu irmão, casou e de menos de um ano se separou. Sabe por quê? Porque a gente não está disponível para obedecer, mas a gente quer ouvir. Aí você fica, Senhor, 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 Pai, como é que eu faço isso? Pai, como é que eu resolvo isso? Senhor, me ajude. Aí o Senhor vai e diz na palavra, só que você não está querendo obedecer. Então, para que você vai perguntar? Faz sentido isso? Foi o que eu conversei com ele. Eu disse, meu filho, eu não entendo por que as pessoas vêm perguntar se elas não estão dispostas a fazer. Por quê? Porque falar, Senhor, Senhor, Pai, resolva a minha vida financeira. Resolva a minha vida, minha saúde. Eu estou com um problema nisso, não consigo avançar, eu não consigo romper. Eu tenho sonhos e eles estão morrendo. Porque você não é obediente na palavra. Porque você não quer ter o trabalho de cavar. Porque dá preguiça de levantar para orar. Porque não quer meditar na palavra. Porque não quer confessar. Porque não quer ler a Bíblia. Porque não quer se submeter a quem é autoridade sobre você. Se você não conhece ou não consegue obedecer às mínimas coisas, numa escola que a gente passou 2 anos, meu irmão, você quer obedecer a Deus? Você não obedece nem a quem você está vendo. Imagina quem você não está vendo. Você não vai obedecer. Você não vai, porque a pessoa está na sua frente para lhe confrontar. E nem para ter, assim, a vergonha, sabe, se envergonhar daquilo. E se você errou, me perdoe, eu não vou mais. Mas se nem para isso você faz, imagina Deus que você não vê. Você não vai nunca, nunca. Não adianta. Então, as pessoas às vezes falam dos problemas, só que em Coríntios, diz assim, em 1 Coríntios 10:3, diz assim, olha, o Senhor, Ele não permite que sobrevenha a você nenhuma tentação, nenhum problema, nenhuma aflição, além do que você possa suportar. Antes da tentação, Ele dá também o escape. Mas o problema é que você não está olhando para o escape, você quer olhar para tudo na vida, para tudo que você se enche. Você quer olhar para as pessoas, para os seus desejos, para os seus anseios, para aquilo que você quer, menos para a palavra. Então, você não vai achar a solução nunca. Nunca. Porque não está nas pessoas, não está nas coisas que lhe agradam, não está em ficar em casa no sofá, em ficar passeando. Mas eu amo passear, eu não vou deixar de passear o meu lazer para estar em comunhão com Deus, para estar lendo. Vou nada, eu leio depois em casa, eu boto uma ministração. Ok. A fachada você nunca vai ter, porque você não tem a estrutura. Se você não tem uma estrutura boa, você não pode ter uma boa fachada. Porque as pessoas vão ver aquilo que você externar. E se você não tem nada por dentro, você não terá nada por fora. Nada. Então, às vezes a gente está na igreja e escuta muito os pastores falar sobre cura, sobre obediência, sobre prosperidade, sobre vida cheia do Espírito. Dizem, eu não quero prosperidade. Essa doença não me incomoda mais tanto. Só que isso é obediência, porque a Bíblia diz que nós temos que andar por fé. Aí quando você não anda por fé, você está em desobediência. A Bíblia diz que somos curados e por isso Jesus morreu. Aí se você não usufrui disso, é desobediência. Ou não? Desobediência é tudo que está fora da palavra. Não é apenas os pecados. Não é apenas os princípios, não é apenas não adulterar. É não viver em incredulidade. É você não viver comungando de doenças. É você viver uma vida próspera. Avançar. Cheio do Espírito. Ter coragem. Então, nossos líderes insistem nisso porque é obediência para a nossa vida. Não é porque eles acham bonitinho, todo mundo rico, curado, bonitinho, cheio do Espírito. Não.
É porque é obediência. Certo? Então, uma vez eu ouvi Rosilon falar uma coisa assim. Ele, numa ministração, ele disse assim, olha, eu não quero ser como uma placa. A placa está lá numa estrada. Se você vai numa estrada meia-noite, a 140, meu amigo, aquela placa salva a sua vida. Porque diz assim, olha, na frente tem uma curva, reduza. Aí você reduz e não morre. Mas sabia que todo mundo ama ver aquela placa ali, porque ela diz, ela tem as informações que salvam a vida. Mas sabe quantas vezes salvou a vida dela? Nunca. Porque ela nunca usou nenhuma das informações que ela está ali mostrando. Então, não vamos ser uma placa que fala para todo mundo o caminho da salvação. Fala para todo mundo o caminho da vida de sucesso. Mas a vida dele não sai do lugar, porque ele não usa para absolutamente nada. Então, eu quero que você abra aí em 2 Pedro 1:5. Ele diz assim, portanto, não percam tempo em edificar sobre o que receberam, preenchendo a base da fé com um bom caráter, entendimento espiritual, disciplina vigilante, paciência entusiasmada, admiração reverente, amizade calorosa e amor generoso, cada dimensão interagindo com as demais, com essas qualidades ativas e aperfeiçoadas em sua vida, a grama não vai crescer debaixo dos seus pés. Nem um dia passará sem a sua recompensa, enquanto vocês amadurecem na experiência com o Senhor Jesus. Sem essas qualidades, vocês não poderão distinguir o que é certo e esquecerão que a sua vida antiga e pecaminosa foi totalmente cancelada. É interessante que eu conheço pessoas que fizeram rema, mas é como se ela nunca ouvisse falar de Jesus. Sabe por quê? Porque elas não praticaram essas qualidades. E aí elas esqueceram que a vida pecaminosa dela foi cancelada. Sabia que se você não sabe que um cartão seu de crédito está cancelado, você vai lá tentar usar ele? Porque você não sabe que ele está cancelado. Bem assim é a nossa vida pecaminosa. A gente tem que entender que ela acabou, que ela não existe, e não tente mais usá-las.